eu queria falar um pouquinho sobre o nosso planeta Brasil, né? Nosso planeta Brasil é o seguinte, a gente já teve CPI de violência urbana, de previdência social, do sistema habitacional, de uma obra que foi a Ferrovia Norte-Sul, das empreiteiras, de fundos de pensão, de biopirataria, tivemos CPI de falsificação de remédio, da Petrobras, famosa CPI da Petrobras, do BNDES, tivemos a CPI da Covid recentemente, e quando você coloca em teoria, não tem nada mais lógico do que você fazer uma CPI sempre que você tem um grande escândalo, né? Por quê? Porque numa CPI os parlamentares podem inquirir as testemunhas, que vão lá e fazem o compromisso de só falar a verdade, podem ouvir os suspeitos, que esses não precisam falar, porque não podem ser obrigados a produzir prova contra eles próprios. A CPI pode prender, pode requisitar informação, documento, pode pedir depoimento de autoridade, pode convocar ministro, pode ir a qualquer lugar, pegar avião e para fazer uma audiência, uma investigação, já teve viagem internacional, pode quebrar sigilo bancário, sigilo telefônico, sigilo de dados, sigilo fiscal, é muito poder, né? E imagina quanta coisa, né, elas podem, as CPIs, descobrir e podem ajudar a esclarecer crimes. Então, na teoria, é uma beleza, é o Congresso exercendo uma de suas funções mais nobres, que é a função fiscalizadora. Aí, quando eles terminam o trabalho, eles fazem um relatório, mandam as conclusões para o Ministério Público, para a Advocacia Geral da União, para que adotem as medidas, né, que eles sugerem, e podem também sugerir ao Congresso que adotem mudanças legais, novas leis complementares, emendas constitucionais, o que eles quiserem. E eu falo disso porque a gente está discutindo a CPI do Ministério da Educação, né? Que o presidente do Senado disse, vamos fazer, mas não agora, vamos fazer, mas depois da eleição e tal. E essa CPI, ela está motivada por uma história absurda, 2 pastores picaretas que procuravam prefeitos, pastores que frequentavam o Palácio do Planalto, pastores que frequentavam o Ministério da Educação, pastores que frequentavam o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, e eles ofereciam para os prefeitos, em troca de uma propina, o acesso ao fundo público, né, o FNDE. Aí queriam um adiantamentozinho simbólico, 15 mil, 20 mil, e depois, quando saísse o dinheiro, podia pagar em ouro, até 1 quilo de ouro, quem sabe, né? Ou dinheiro vivo, se preferisse e tal. O cheiro de pilantragem é total, né? Que aquilo ali é uma bandalha, é óbvio, tem que investigar. Só que a Polícia Federal já está investigando, né? E se a Polícia Federal está investigando, é de se perguntar, para que fazer uma CPI? A gente está 3 meses da eleição, para que fazer a CPI? Ganha uma bolsa de estudos. Quem acha que o objetivo dos parlamentares é investigar o Ministério da Educação? Né? Não, né? O objetivo dos parlamentares é fazer barulho usando este trampolim da CPI como uma espécie de fundo eleitoral digital, que é conseguir visibilidade para ficar gritando, para ficar aparecendo no noticiário, para pagar de bacana, que é o que eles fazem na CPI. Desculpa. Há muito tempo a CPI ou as CPIs viraram, não comissões parlamentares de inquérito, mas circos parlamentares de inquérito. Que os senadores fiquem bravos, que os deputados fiquem bravos, e que aquelas pessoas, como eu, que gostam de ver tudo esclarecido, pensem. Será mesmo que a CPI ela consegue chegar aonde ela tem que chegar? Ou ela virou um espaço de eventos mesmo? Onde os deputados fazem as perguntas duras, pagam de bacana, dão um show quando as câmeras estão filmando. Aí a câmera vai para o outro deputado, para o outro senador que vai perguntar, eles vão embora. Eles vão embora. Ou começam a ler rede social, começam a conversar aqui e ali, batendo papo, não estão prestando atenção em nada. Eles ficam tentando intimidar, fingir que estão intimidando,
para quem assiste pensar que eles são corajosos. Aquele Onyx Lorenzoni, que é candidato no Rio Grande do Sul, viveu disso. Fez o nome dele com isso. Aí, quem vai perguntar já sacou que a coisa funciona assim. Melhor, quem vai responder já sacou que a coisa funciona assim. O deputado ou senador tem que fazer 5 perguntas ao mesmo tempo, então ele faz uma lista de perguntas. Antes faz um discurso, porque ele tem 5 minutos para falar, faz um discurso. Começa o discurso dele. Aí ele põe 5 perguntas meio de gaiato, já deu o show dele. Quem vai depor já sabe, vamos esperar. Saem as 5 perguntas, aí responde a que quiser. Isso é um truque básico. Se perguntarem para você qual é o seu nome, você diz, pergunta objetiva. Os caras fazem perguntas as mais estapafúrdias. Aí o cara não responde. Só que ele está com habeas corpus preventivo para não ser preso. Aí se ele é ameaçado de prisão, dá uma confusão, o advogado protesta, o presidente da CPI pede 5 minutos, 10 minutos de intervalo, fica apertando uma campainha, desliga o microfone. É isso que virou a CPI, ou não, ou não, ou não. As CPIs viraram palanque, isso pelo lado bom. Porque tem CPI que durante o processo de convocação, a gente ouve contar histórias de que empresários foram chantageados. Tem várias histórias no passado aí de denúncia de deputado e senador que falavam em abrir CPI e na outra ponta um empresário recebia uma visita inesperada e com um convite, tipo esse dos pastores, um convite semelhante. Tem várias histórias desse tipo, né? Aí pega, por exemplo, anos atrás a gente teve uma CPI do BNDES, 2, 3 anos atrás. O relatório tinha 400 páginas, 60 indiciados. 60 indiciados. Sabe o que aconteceu com o relatório? Nada. Nada, não aconteceu nada. Pega a CPI da Covid. A CPI da Covid, que está mais recente na nossa cabeça. O que eles descobriram de novo? Perdão. Descobri que o presidente da República não estava nem aí para vacina, descobri que o presidente da República não estava nem aí para máscara, descobri que o presidente da República ignorava o distanciamento social, descobri que o governo demorou para comprar vacina. A gente já sabia, e sabia pela imprensa. Era público isso. Não, mas a CPI descobriu nada. A CPI não descobriu nada. Então, quando ela via uma denúncia que saía na imprensa, ela ia lá e pegava o mais famoso dos personagens. Vamos chamar o ministro. E o ministro vai falar o quê? Vai revelar? Vai confessar? Confesso que eu realmente não mandei o oxigênio para Manaus porque eu queria que as pessoas morressem sufocadas. Vai falar isso? Se falar isso, pelo simples fato, né, de serem chamados para a CPI, as pessoas acusadas começarem a fazer confissões, vamos de CPI, vamos fazer uma CPI por dia. É só enrolação, é só holofote, só queriam nomão. Eles não chamavam o técnico que podia esclarecer, eles chamavam o bacana. Eles chamavam o funcionário do Ministério da Saúde, graduado, acusado de ter feito uma estrepulia, para que ele explicasse. Ele ia lá e explicava do jeito dele, enrolado, mentindo, como sempre, porque na ponta de quem era chamado acusado, ia lá e mentia para não prejudicar o governo. Então, de um lado, autopromoção. Não dá. Aí vão dizer, mas isso é um absurdo, tem que investigar. Claro que tem que investigar. Mas será que a Polícia Federal não merece um crédito na investigação do Ministério da Educação? Precisa de uma CPI? Será que um desses parlamentares aí é melhor investigador do que um investigador da Polícia Federal? Do que de um delegado da Polícia Federal? Não, mas a Polícia Federal é do Bolsonaro. Como assim a Polícia Federal é do Bolsonaro? A Polícia Federal prendeu o Milton Ribeiro. A Polícia Federal pegou os pastores. Essa história que saiu na imprensa e a Polícia Federal foi lá e descobriu, quebrou sigilo, fez o diabo, descobriu um monte de tramóia. Para! Então, não faz sentido a gente achar que se não tem CPI, não tem investigação. Então, ou seja, se é assim, temos que rever o Estado brasileiro, temos que rever as atribuições da Polícia Federal, tem que fazer uma CPI da Polícia Federal, entendeu?
Vamos fazer uma CPI da Polícia Federal. Não faz o menor sentido. Não tem por que instalar uma CPI do MEC agora. Não tem por que instalar a CPI do MEC. Mas, como na legislação da CPI, e você pega a legislação, tá na Constituição, tem uma lei de 1952, tem uma lei de 2003, tem uma lei de 2010, tem detalhes em 2016, tem uma legislação ampla, todas elas normatizando e organizando como é que se abre uma CPI. Está tudo atendido. Está tudo atendido, vai instalar a CPI. Agora, o que não tem é uma linha dizendo, uma linha na legislação dizendo em que circunstâncias faz sentido abrir uma CPI. Só diz assim, tem que ter fato objetivo. Mas não diz quando o Estado demonstra que não está fazendo o seu papel de investigação, quando a Polícia Federal ou as autoridades competentes não estão cumprindo o seu papel. Não tem nada disso na legislação. Então eles abrem o que querem. Tanto que teve uma CPI da pobreza no Nordeste. Você vai indiciar quem? A CPI da pobreza no Nordeste, nos anos 80. Uma piada atrás da outra. Desculpe os defensores da CPI, os que são apaixonados pela CPI, de fato, quando tem CPI, tem um noticiário nervoso, né? Tem gente brigando, às vezes sai tapa, é até divertido, plasticamente é bacana você ver um deputado batendo no outro, um senador batendo no outro, pelo menos eles fazem, um faz com o outro aquilo que a gente gostaria, né? Às vezes de fazer com os nossos representantes, que não trabalham como a gente gostaria. Ponto é o seguinte, o Brasil não tem tempo a perder. Vamos gastar esse tempo todo, essa energia toda, que só aparece quando tem uma oportunidade eleitoral para um lado e para o outro. Os governistas querendo puxar o saco e chantagear o governo, hein? Governista aproveita a CPI para chantagear o governo para conseguir mais cargo, mais verba. Não é só a oposição que fica pressionando o governo e quer show, não. Os do governo também querem show. Eu vou me comportar de um jeito independente. Aí vem a verba, vem a emenda, vem o cargo. Então, nada contra investigar. Ao contrário, a imprensa defende a transparência. Nós aqui defendemos a transparência. A gente bate na falta de transparência, a gente bate em governo por causa disso. Mas fazer CPI do MEC agora e achar que isso é sinônimo de transparência, desculpa, é acreditar na história do Chapeuzinho Vermelho.